Olá, estudantes do sexto ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 15, na matéria de ciências. Eu sou o professor Celso e hoje nós falaremos sobre as chuvas ácidas, suas causas e consequências. Vamos falar como são formadas as chuvas ácidas, o que é uma chuva ácida. O nome já sugere, uma chuva ácida, mas vamos definir o que é acidez na aula de hoje e vamos falar sobre os impactos sociais e ambientais causados pela chuva ácida, tá certo? Nossos objetivos específicos da aula de hoje: definir o que é chuva ácida, apresentar a escala de pH, que é pH, palavra nova aí. Então a gente vai definir o que é chuva ácida com a escala de pH. Vocês vão ver que as duas estão interligadas uma com a outra e vamos identificar as causas e as consequências das chuvas ácidas. Tá certo? Antes da gente começar com esse assunto, eu preciso que vocês tenham em mãos penal, tenham em mãos um caderno para fazer as anotações. Muitas palavras da nossa aula de hoje são novas e vocês vão precisar tomar notas delas para depois conseguirem uma revisão de qualidade, tá certo? Então, com o caderno e com o penal em mãos, vamos dar início à nossa aula de hoje. Chuva ácida. A chuva ácida é a precipitação com presença de ácido sulfúrico, nítrico e nitroso, resultante de reações químicas que ocorrem na atmosfera. Então, existem alguma precipitação, vocês sabem que é a chuva, né? Quando a água cai das nuvens, a gente chama de precipitação. Então, a precipitação, a chuva ácida vai ser considerada vai ser considerada ácida com a presença de ácido sulfúrico, nítrico e nitroso. A emissão de gases poluentes na atmosfera é responsável pelas chuvas ácidas. Nome utilizado pela primeira vez pelo químico e climatologista Robert Angus Smith, ao descrever a precipitação ácida que ocorreu em Manchester durante a Revolução Industrial. Opa, Revolução Industrial, o que aconteceu naquele período? O período da Revolução Industrial foi o período em que as máquinas a vapor começaram a surgir. Então, máquinas a vapor funcionam queimando matéria orgânica que vai liberar temperatura, aquece a água e o vapor dessa água aquecida faz as máquinas se movimentarem. Mas o que importa para nós aqui é a queima dessa matéria orgânica. Vai liberar, além de calor, gases, como o gás carbônico, que é poluente para a atmosfera. Não apenas sendo poluente para a atmosfera, ele vai intensificar as chuvas ácidas, a presença da chuva ácida. Vamos com calma, já vamos discutir um pouquinho mais para frente. As chuvas comuns já são naturalmente ácidas. Toda chuva que acontece no nosso dia a dia, uma vez por mês, uma vez na semana, aí, ou fica muito tempo sem chover, já são ácidas. Porque o pH dela ela vai ser abaixo de 5,6. Vamos falar sobre o pH. Nos mesmos lugares não poluídos ou nos lugares poluídos, ocorre a liberação desse gás carbônico que a gente falou da Revolução Industrial. Então, queimando um combustível, se libera gás carbônico na natureza e esse gás carbônico na atmosfera ele vai interagir com a água, com as gotículas de água nas nuvens e vai formar o ácido carbônico, representado aqui por H2CO3. Tá certo? Então, a chuva, qualquer chuva que aconteça no nosso dia a dia, que a gente presencie, ela já é considerada ácida, um pouco ácida, com relação à escala de pH. Mas ela não é considerada nociva para o meio ambiente. Nós já estamos acostumados com essa baixa acidez e as plantas, todos os seres vivos já estão acostumados com essa água, com essa chuva ácida, com pH de 5,6. Mas agora, chuvas com pH muito baixo vão ser consideradas prejudiciais.
baixo, alto, acidez, pH. Calma. Essa é a nossa escala de pH. A escala de pH ela representa o quão ácida ou quão básica uma substância pode ser. Ela varia de 0 a 14, sendo que o valor 7 representa neutralidade. Então não é nem ácido nem básico, é neutro. E a água potável, que nós tomamos depois que ela passa pela estação de tratamento de água, eles equilibram o pH dela para que ele esteja próximo de 7. E para o nosso organismo não vai ser prejudicial, não vai causar mal nenhum, tá certo? Mas a escala de pH, ela representa, ela diz que a acidez ela pode ser em vários níveis igual ao seu oposto, que seria a alcalinidade ou basicidade, também pode ser representados em vários níveis. Aqui a gente tem uma escala, a escala de pH, juntamente com uma escala de alimentos do nosso dia a dia ou de substâncias do nosso dia a dia que apresentam acidez ou basicidade, alcalinidade. São sinônimos, tá certo? Então, se a gente pegar o líquido dentro da bateria de um carro, de um automóvel, ele vai ser extremamente ácido e na escala de pH ele vai ser representado com o número 0. Se a gente pegar o nosso ácido estomacal, ácido clorídrico dentro do nosso estômago, ele vai ser extremamente ácido, porque ele vai ser representado com o número 1. Então, o pH dele é de aproximadamente 1. O limão tem pH próximo de 2. O tomate, pH próximo de 4. E assim a gente vai aumentando o pH. Quanto menor o pH, mais ácido vai ser uma solução, tá certo? Então, a nossa chuva normal do nosso dia a dia, com pH de 5,6, ela se equivale ao café ou ao leite. Ela não é ácida o suficiente para estragar uma plantação ou para causar algum mal para a nossa saúde. Quanto mais alcalino, quanto maior for o seu valor, mais básico vai ser e menos ácido vai ser. Então a gente tem aquelas pastilhas antiácidos que a gente toma quando está com mal-estar no estômago, um refluxo, alguma coisa do tipo. Então, o nome já está dizendo antiácido, porque é uma substância básica que vai combater a acidez. Então, quanto mais básico for, mais alcalino for, menos ácido vai ser. Tá certo? Mas o nosso foco agora são as chuvas ácidas. Então, para uma chuva ser considerada ácida, ela tem que apresentar um pH inferior a 5. Então, ela tem que ser mais forte que a acidez do tomate. O tomate é muito ácido. Se vocês pegarem o tomate em si, um banho de tomate, ou ele vai corroer as estruturas das... Fez um molho de tomate. Se você deixar aquele molho de tomate na panela, ele vai limpar a panela de certo modo, mas ele vai ficar impregnado ali. Se tivesse outra sujeira na panela, ele iria ser utilizado para corroer aquele outro alimento. Então, a acidez dele é relativamente alta. Quanto menor for o pH da chuva ácida, se ela for menor do que 5, mais ácida ela vai ser. Funciona dessa forma um pouco ao contrário. Lugares populosos com grande quantidade de veículos e centros industriais são responsáveis por grande parte da liberação dos gases poluentes responsáveis pela acidez das chuvas. Então, se eu estou num centro urbano, São Paulo, super populoso, muitas pessoas na rua, muitas indústrias e muito carro, muito veículo liberando gás carbônico e outros gases ali na atmosfera das indústrias, isso vai aumentando a acidez presente na atmosfera e causando, potencializando o acontecimento de uma chuva ácida. Não quer dizer que liberou gases na atmosfera vai acontecer chuva ácida. Não, mas ela pode acontecer. Depende de uma série de fatores, de reações químicas, mas enfim, ela pode acontecer. Já foram registrados chuvas com pH
igual a 2, valor próximo do nosso suco estomacal. O nosso estômago ele digere muitas substâncias, certo? Você come uma maçã, ele vai fazer a digestão dessa maçã, vai transformar em nada. Você come um pedaço de carne, vai fazer a digestão desse pedaço de carne, vai transformar em nada. Agora você imagine uma chuva ácida com pH igual ao nosso suco estomacal. O que ele vai fazer com uma floresta? Vai acabar com as folhas da floresta. O que ele vai fazer com os animais que estiverem expostos a essa chuva? Vai machucar esses animais. Não vai derreter os animais, mas vai causar lesões, vai queimaduras nesses animais. E, no entanto, muitas vezes as chuvas ácidas elas não ocorrem nas regiões em que os gases poluentes são liberados. Por exemplo, foi produzido lá uma grande quantidade de gases poluentes que intensificam a ocorrência da chuva ácida lá em São Paulo. Pode ser que em São Paulo não tenha uma chuva ácida, jamais. Mas o vento ele pode carregar essas partículas, essas nuvens ácidas com a chuva para longas distâncias. Ele carregando essa chuva em carregando essas nuvens com a chuva ácida, dependendo da pressão e da temperatura do ambiente, vai chover em outro lugar. Então aconteceu lá em São Paulo, mas aqui em Santa Catarina que ocorreu a chuva ácida. Lá em São Paulo ocorreu a liberação dos gases, em Santa Catarina ocorreu a precipitação da chuva ácida. Pode acontecer, justamente porque os ventos e a temperatura, enfim, são responsáveis por carregar essas nuvens. Compostos responsáveis por reduzir tanto o pH da água da chuva ácida são principalmente os óxidos de nitrogênio e os óxidos de enxofre. Então são esses 3 compostos liberados na natureza, juntamente com o gás carbônico, mas esses 3 compostos liberados na atmosfera, que eles vão intensificar a chuva ácida, intensificar a acidez da chuva ácida, deixando ela mais baixa na escala de pH, tá certo? Então mais perigosa para o ambiente. Esses compostos reagem com as gotículas de água da chuva, formando ácido nitroso, ácido nítrico e o ácido sulfúrico, o mesmo ácido encontrado nas baterias de carro. As baterias de carro, se um dia vocês forem trabalhar ou conhecerem alguém que trabalhou já com essas baterias de carro, se as pessoas contar para vocês, ela vai confirmar o que eu vou dizer agora. A acidez da água de bateria, do ácido sulfúrico, se ele cai uma gotinha na tua roupa, se desfaz a tua roupa. Então quem trabalha com isso tem que tomar alguns cuidados, vestir uma roupa específica, porque se aquela água de bateria cai na sua roupa, ela vai desfazer a tua roupa, ela queima a roupa, faz um buraco. Então é muito ácido o ácido sulfúrico, a acidez dele é muito grande. Entre os impactos ambientais que a chuva ácida causa, nós podemos encontrar a morte de peixes em rios e lagos. Para onde que vai a água da chuva? Apesar dela ser ácida, ela vai escorrer entre as árvores, enfim, pelas bocas de lodo, e ela vai chegar nos rios. E uma água ácida nos rios vai acabar causando a morte de diversas espécies de peixes. Contaminação das águas subterrâneas. Pessoas que tiram água de poço, elas não passam por um tratamento muitas vezes dessa água. Elas só fervem a água e tomam. Agora, se a água estiver ácida, ferver ela não vai fazer diferença para equilibrar. Então, ela vai ser prejudicial para as pessoas que estão tomando aquela água. E a destruição de folhas e galhos. Então, tem a árvore que vai proteger, vai ser agredida por essa chuva ácida, vai proteger quem estiver embaixo. As folhas, os galhos dela vão acabar sendo queimados, vão acabar sendo estragados. Ela não vai conseguir fazer fotossíntese de maneira adequada, ela vai ser prejudicada por conta dessa chuva ácida. Alterações químicas no solo causando a morte de plantas e reduzindo as colheitas.
Se você altera o solo de um plantio ele necessita de, além de esterco, adubo, ele vai precisar de algumas substâncias para equilibrar a acidez ou a basicidade dele, equilibrar o pH do solo. Plantas gostam de um pH específico. Às vezes tem uma planta que gosta de um solo mais ácido, às vezes tem uma planta que gosta de um solo mais básico. Então, depende da planta, ela precisa de um solo específico. Se chove uma chuva ácida numa determinada região, isso pode acabar com uma plantação, com uma colheita inteira, justamente porque o pH do solo vai ser alterado. E a degradação de prédios e estruturas metálicas, de casas, edifícios e pontes, bem como a corrosão de monumentos artísticos históricos, feitos de calcário, de cimento, de mármore, metais e outros materiais. Sim, a chuva ácida corrói essas estruturas. Olhem essas duas estátuas. São feitas de mármore, de rocha, e ao longo do tempo, não uma única chuva, mas várias chuvas ácidas ocorrendo, elas vão sendo corroídas, elas vão sendo degradadas. Você não consegue perceber mais os detalhes existentes nelas. Uma chuva ácida, sim, é muito prejudicial para o meio ambiente. E a causa da chuva ácida é a poluição. Liberação de gás carbônico, liberação dos outros gases que a gente comentou ali. Então, evite poluir o meio ambiente, evite poluir, andar de carro, fazer queimadas. Isso libera muito gás carbônico e isso vai intensificar as chances de ocorrer uma chuva ácida na nossa região. Tá certo, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre chuva ácida. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu gostaria que vocês retornassem o vídeo, assistissem novamente, tente sanar essas dúvidas assistindo o vídeo ali e façam os nossos exercícios. Nos vemos na nossa próxima aula.